Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de medidas de grandeza e unidades de medida da disciplina de instrumentação industrial. Eu sou o professor Elton e vou acompanhá-los nessa jornada. O que a gente pode dizer sobre medidas de grandeza e unidades de medida? É o grande ponto que diferencia um fenômeno físico do outro. Então, a grandeza ela é qualquer característica que pode ser medida ou quantificada. Então, imaginem que lá no processo industrial, seja lá o processo que a gente esteja medindo, a gente fala industrial, mas pode ser qualquer coisa que a gente esteja medindo, a gente tem lá o instrumento coletando o fenômeno físico. Esse fenômeno físico que a gente fala, ele é a grandeza propriamente dita. Então, esse fenômeno físico que pode ser vazão, pode ser nível, pode ser velocidade, enfim, é a grandeza que a gente está medindo. Essa grandeza, a gente precisa atribuir uma unidade de medida para ela, porque senão ela fica perdida, né? Como é que a gente pode falar que a gente tem um de qualquer coisa ou dois de qualquer coisa? Não, então a gente atribui sempre uma unidade de medida a essa grandeza que a gente está medindo. E aqui a gente tem exemplos comuns de como a gente atribui uma unidade de medida a uma grandeza. O quilograma para a massa. Ou seja, vamos lá no mercado, hoje a gente compra pão por quilo, né? Então, 500 gramas de pão. A gente está atribuindo uma unidade de medida à grandeza massa. Vamos comprar o leite, 1 litro de leite. A gente está atribuindo uma grandeza a uma unidade de medida a uma grandeza, a grandeza volume. Aqui os exemplos nossos, né? O tempo, a gente está atribuindo a unidade de medida segundo, ou segundo, minuto, hora, para a gente mensurar o nosso tempo. Ou para pressão, o Pascal, né? O Pascal é a unidade de medida no sistema internacional para pressão. E como é que essas unidades de medida elas chegaram até a gente? Começou lá na Idade Média. Na Idade Média, as medidas eram baseadas em partes do corpo humano. Qual era o corpo humano referência nessa época? O corpo do rei. O corpo do rei era a referência para qualquer unidade de medida. Então, a braça, o passo, a jarda, né? São exemplos de unidade de medidas tiradas de um rei específico da época. Ou seja, a gente não tinha nada padronizado. O rei do Egito não era o rei de Roma e com certeza a gente tinha, nesse caso, diferentes medidas para um mesmo parâmetro. Isso foi evoluindo. No século XVII, a Europa começou com esse movimento de querer padronizar as unidades de medida. A França foi um dos primeiros países que começou com esse movimento. Lá criaram a toesa, com uma barra de ferro, para começar a estabelecer um padrão de medida para o metro. As coisas foram evoluindo e entre o século XVIII e o século XIX surgiu o metro, né? Houve uma convenção para isso, muitas discussões, muitos cientistas participaram para chegar na definição do metro. O metro como a gente conhece hoje, até hoje. No Brasil, lá na segunda metade do século XIX, a gente teve, enfim, a implantação do sistema métrico pela Lei Imperial 1157. Quem tiver curiosidade, essa Lei Imperial é possível de achar na internet, então a gente consegue encontrar esse decreto e entender como é que foi lá a publicação e o estabelecimento do metro aqui como unidade de medida no Brasil. E qual que é a importância do Sistema Internacional de Unidades, né? O fundamento da metrologia. Então ele é suporte essencial para instrumentação e controle industrial. A gente precisa falar a mesma língua. Todos precisam falar a mesma coisa, então a gente precisa padronizar. Se a gente está falando de temperatura, é grau para todo mundo. Se a gente está falando de comprimento, é metro para todo mundo. Se é pressão, Pascal e assim por diante. Utilização global. Imagina um comércio internacional baseado nas medidas do rei nos dias de hoje. Impensável um movimento desse. Então, a utilização global, essa padronização, ela facilita o comércio. E a gente tem aqui um exemplo real, né? Na apostila de vocês vão encontrar isso de uma forma mais detalhada, mas a gente tem um exemplo real da falha do Mars Climate Orbiter, com um erro de unidade de medidas.
Vocês vão notar que eles trocaram o Newton por uma outra unidade e isso teve um erro de trajetória no lançamento desse Mars Climate Orbiter e foi um caos, né? Porque foi um prejuízo muito grande para a NASA nesse projeto que eles criaram. As unidades do SI, elas são baseadas no Sistema Internacional de Unidades. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem as unidades base, e aqui a gente tem no nosso slide alguns exemplos dessas unidades base. O comprimento e massa fazem parte da base das unidades do SI, o metro, o quilograma. A gente tem uma infinidade de exemplos, tá? Na apostila vocês vão encontrar uma lista bem extensa das unidades que fazem parte da base do SI. E a gente tem outras unidades que compõem essa parte básica. O ampere, nós na área de eletrônica, mecatrônica, a gente vê bastante o ampere. O Kelvin, que é relacionado à temperatura dinâmica, mas ela é muito usada em aplicações mais científicas. Mol, muito utilizado na área química, para falar sobre quantidade de substância, assim como candela, né? Intensidade luminosa. A gente trouxe alguns exemplos de outras unidades que também formam a base do Sistema Internacional de Unidades, do SI. E aí, o SI, ele além das grandezas das unidades base, ele também é composto pelas unidades derivadas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma unidade derivada, a área. Metro quadrado. É uma unidade derivada. O volume, metro cúbico. Outra unidade derivada do SI. Metro por segundo. Velocidade. Mais uma unidade derivada do SI. Força e pressão. Aqui a gente está dando dois exemplos do Newton e do Pascal, né, que são unidades derivadas do SI e que podem ser combinadas. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o metro por segundo, a gente tem claramente a combinação de comprimento e tempo. Comprimento em função do tempo, a gente chega à velocidade. Se a gente vai na parte na questão de Pascal, pressão é força sobre área. Se a gente vai lá nos detalhes da definição de pressão, a gente vai notar que a gente está falando da unidade de força e de uma unidade de área. Uma unidade de área que ela é também derivada do SI, utilizando a medida de comprimento. Então, existem diversas unidades que são derivadas do SI. A gente trouxe aqui o exemplo de 4 unidades, 4 grandezas, né, que compõem essas unidades derivadas, mas o número é muito grande. O número é muito grande, vai evoluindo ao longo dos anos. Isso, cada ano, novas unidades são incluídas, todo ano existe uma revisão disso, e é possível encontrar um vocabulário publicado pelo Inmetro que tem lá um banco de unidades de medida que hoje estão em uso aqui no Brasil. Essas unidades de medida, elas são formadas pelos seus múltiplos e submúltiplos. O que é isso? Se a gente pode dar o exemplo do leite. O leite na caixinha, a gente está falando que ele tem 1 litro. 1 litro é a unidade base. Quando a gente começa a trabalhar com seus múltiplos e submúltiplos, é quando a gente diz que se 1 litro tem 1000 mililitros. A gente começa a brincar ou a utilizar os múltiplos e submúltiplos. Então, qual que é a importância disso? Eles facilitam a conversão, né, ou o seu uso quando os valores são muito grandes ou muito pequenos. Imagina representar pequenas quantidades na unidade de base. Às vezes você pode ter uma infinidade de zeros, onde você pode usar um submúltiplo para representar essa unidade num valor inteiro. Um exemplo aqui que a gente pode dar, se a gente representar a corrente, por exemplo, de 20 miliamperes. Imagina representar 20 miliamperes na unidade base, corrente, ampere. A gente estaria falando de 0,002 amperes. Muito mais complexo você representar isso. Então a gente representa como? 20 miliamperes. A gente está usando já o submúltiplo para representar a grandeza ampere.
E aí são diversos prefixos, né? Normalmente, quando a gente está falando de grandezas muito grandes, as mais utilizadas elas são o quilo, o mega e o giga. A gente tem na área da informática, usa muito tera, né? Quando a gente quer se referir a um HD, a um disco rígido. Quando a gente fala que uma HD tem 1 tera, a gente está falando já utilizando esse submúltiplo. Mas também tem os submúltiplos se eles são muito pequenos. Normalmente utiliza muito-se o mili, o micro e o nano. A gente vai encontrar muita coisa sobre corrente micro, mili, nano, quando a gente vai um pouco para a área de eletrônica e vai ver sobre capacitor. Normalmente capacitores cerâmicos, eles sempre são lá na faixas dos nanos e dos picos. Então é importante conhecer isso. A gente tem que tomar sempre um cuidado na hora de fazer as conversões ou fazer cálculos entre essas grandezas, porque elas precisam estar na mesma base. A gente não pode fazer cálculo de quilo com grama, que vai dar errado. Litro com mililitro. Isso é algo importante que a gente tem que ficar bem atento. Expressar corretamente as unidades de medida é algo importante, extremamente importante para a correta comunicação. Grafia das unidades de medida, se for por extenso, sempre com letra minúscula. Quilograma, metro, pascal, sempre letra minúscula começa. Nunca misture a unidade por extenso com sua sigla, sua abreviatura. Não faça dessa maneira. Símbolos especiais, o ponto e a barra. Principalmente quando a gente for falar de unidades que são derivadas. Newton, metro. Força com comprimento, é o ponto. Metros por segundo, M/S. Sempre dessa maneira quando a gente for representar as unidades que são derivadas entre si. E o símbolo para as operações, né? Sempre ficar atento nessa utilização. O quilograma, o kg, o metro, o m, o pascal, PA. Sempre ficar atento. E para concluir essa lição, a gente vai falar sobre a importância das unidades de medida e das grandezas na instrumentação industrial. Uso correto, essencial para a precisão nas medições industriais. Padronização, facilita a comunicação técnica e evita erros. Isso é importantíssimo. Conversão, garantem resultados confiáveis em processos industriais. Às vezes é necessário. Principalmente a questão da conversão, porque o sistema de medida britânico ou americano é diferente do sistema métrico. E a gente tem a presença desses instrumentos, desses materiais aqui no Brasil. Então é importante a gente ficar atento. A medida de comprimento no sistema britânico-americano é a polegada. A medida de massa ou de força no sistema americano-britânico é a libra. E às vezes é necessário fazer essas conversões. Então, essas conversões elas precisam ser feitas na mesma base de múltiplo. Libra para quilo. Sempre ficar atento. E o profissionalismo. Para mim, a parte mais importante é a questão do profissionalismo. O técnico que ele tem que saber promover o correto uso do Sistema Internacional de Unidades. O técnico ele tem que saber como expressar uma unidade de medida. É extremamente importante e é o que mais é valorizado no técnico, apresentar o resultado de algo ou de alguma grandeza medida. Aquilo que ele colocou, a grafia que ele utilizou, é muito bem avaliada, é muito importante para a tomada de decisão, e isso demonstra o quanto ele é familiarizado com a questão das unidades de medida e das grandezas. A gente encerra por aqui esse conteúdo sobre medidas de grandeza e unidades de medida. Bons estudos para vocês!